Isso é para saber de cor, hein, família Ebenezer? 1 Samuel, capítulo 7, verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em algumas versões, até neste momento, até agora o Senhor tem nos ajudado. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, a palavra está lida e que o Senhor possa, neste momento, pelo Teu Espírito, usar a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, para que a Tua glória seja manifesta aqui em nosso meio, e que as verdades contidas na Tua palavra possam vir de encontro aos nossos corações e trazer edificação para a Tua igreja. Que o Senhor possa falar aos nossos corações desta noite, trazer-nos convicção, convencimento, fortalecer-nos segundo a Tua vontade, segundo a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ebenezer. O tema desta mensagem é Ebenezer. Pedra de ajuda, pedra de salvação e pedra de serviço. A gente vai refletir hoje sobre esse verso aqui tão conhecido, sobre essa expressão aqui tão conhecida, tão peculiar aqui para mim também, para a nossa comunidade. Ebenezer, significa pedra de ajuda, significado do termo Ebenezer. Dá nome à nossa igreja, um nome aqui ao qual tanto nós prezamos, ao qual a gente tanto respeita, tanto admira. Sabemos que esse altar aqui, erigido por Samuel, ele colocou ao fim, meus irmãos e minhas irmãs, a uma guerra de cerca de 410 anos entre os filisteus e o povo de Israel. Nós podemos afirmar até mesmo que esses primeiros capítulos aqui de 1 Samuel, até o capítulo 7 de 1 Samuel, poderia muito bem ser o encerramento do livro dos Juízes. O livro dos Juízes, ele termina lá no capítulo 21, verso 25, dizendo: cada um fazia o que achava que era reto aos seus próprios olhos, não havia rei em Israel. O livro dos Juízes nós conhecemos como um livro de ciclos. O povo se desviava dos caminhos do Senhor, Deus levantava um juiz, aprumava o povo voltava para os caminhos do Senhor, o povo se desviava dos caminhos do Senhor, Deus levantava um novo juiz e assim sucessivamente por ciclos. E nós notamos também no livro de Juízes que havia uma dominação dos filisteus frente ao povo israelita. O livro de Juízes começa com Israel submetendo e conquistando a terra prometida, mas ao longo dos anos, através do afastamento desse povo dos caminhos do Senhor, eles vão perdendo novamente essas terras e vão sendo um povo subjugado, um povo escravizado, um povo que vivia em constante adversidade. Um povo que foi chamado para ser luz, acabou se tornando um povo escravo. Até que por fim, Deus levanta o último juiz, Samuel. E Samuel, então, através desse episódio aqui, no capítulo 7, põe fim, através de Deus, a esta guerra entre os filisteus, e durante toda a vida de Samuel, não houve mais intervenção por parte dos filisteus ao povo de Israel, e o povo de Israel novamente volta aos caminhos do Senhor. Então a gente nota nesses primeiros capítulos, principalmente no capítulo 4 de 1 Samuel, quando o povo de Israel sofre uma grande derrota. Que seria essa última derrota antes da vitória, aqui do capítulo 7, que nós vamos mencionar um pouco mais. E nós notamos que o povo de Israel trouxe um reforço de peso para essa última guerra, que foi a arca.
Vamos levar a arca. Com a arca nós vamos submeter esse povo filisteu. Nem mesmo com a arca o povo de Israel conseguiu ser vitorioso nessa batalha. Inclusive o povo filisteu pegou a arca e a levou para junto de si. Eles não aguentaram ficar 6 meses com a arca, tiveram que devolvê-la. Depois volta a arca para o povo de Israel. E aí o capítulo 7 aqui marca mais ou menos uns 20 anos depois desse acontecido no capítulo 4. E aí a nação de Israel ela começa a querer novamente um encontro com Deus. Nós vemos aí no início do capítulo 7, a gente começa a perceber que o povo de Israel começa a se voltar ao Senhor. Começa a perguntar para Samuel, o que a gente precisa para nós sermos novamente um povo de Deus? Samuel fala, olha, vocês precisam se voltar de todo o coração para o Senhor. Vocês precisam abandonar os outros deuses. E vocês precisam servir de inteireza de coração somente ao Senhor. Está aí nos versos 3 até os versos 6 do capítulo 7 de 1 Samuel. E nós vemos que o povo de Israel faz isso. Eles fazem isso. E o povo filisteu fica sabendo, opa, o povo de Israel está se reunindo de novo. E resolvem ir novamente guerrear contra a nação de Israel. Essa nação enfraquecida, derrotada, mas que agora havia um ponto diferente, havia arrependimento. E aí Deus intervém nessa batalha, nessa última batalha, no capítulo 7, de forma miraculosa. E a nação de Israel é vitoriosa sobre os filisteus. E aí, a partir daquele momento, Israel, então, Samuel começa então a ser juiz sobre a nação de Israel. E há um período de paz, até que nós chegamos no capítulo 8, quem sabe num outro momento, em que Israel começa a pedir um rei. E aí nós temos o rei Saul, o rei Davi, e por aí vai. Mas nós vemos que Israel volta aos caminhos do Senhor. Né? Quando a gente olha o livro de Juízes, dá uma tristeza, porque, em primeiro momento, porque ali a nação de Israel caminhava cada um de acordo com seus próprios olhos, cada um de acordo com o seu próprio coração. Não havia uma dependência de Deus. Mas nós vemos que depois passa o livro de Ruth ali, né? E depois nós vemos aqui 1 Samuel fechando esse arco, digamos assim, onde o povo volta os caminhos do Senhor. Então é uma grande libertação. Quando Samuel faz esse altar, e denomina Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, é para mostrar esse fechamento. É uma grande libertação, porque foram mais de 400 anos em que a nação de Israel sofria esse jugo dos filisteus. Uma opressão, perseguição, adversidades. Imaginem, meus irmãos, mais de 400 anos vivendo num contexto de perseguição, de domínio, de opressão sobre uma outra nação, uma outra cultura, claramente contrária aos princípios do Senhor. Israel então volta e se vê livre novamente dos filisteus. E aqui Ebenezer traz essa alusão, essa grande libertação, essa manifestação poderosa do Senhor em favor do seu povo. Mas esse evento ele representa, meus irmãos, muito mais do que essa libertação do povo de Israel do jugo dos filisteus. Ebenezer nos apresenta importantes lições, relações diretas com outras situações que nós encontramos na Bíblia, onde o objeto pedra também é destacado. E nós vamos destacar 3 dessas lições. E ao final nós vamos colocar algumas aplicações para as nossas vidas como igreja. Vamos então à primeira dessas lições que Ebenezer nos traz. Ebenezer primeira lição é que Ebenezer é uma pedra de ajuda do Senhor para todos os momentos. O pastor Hernandes Dias Lopes, o missionário Ronaldo Lidório, eles apontam algumas verdades nesse sentido sobre este episódio aqui de 1 Samuel 7,12. Abordando o aspecto do livramento do Senhor sobre o seu povo no passado, no presente e para o futuro.
o missionário Ronaldo Lidório, ele traz um interessante questionamento. Por que Samuel não concedeu o nome de pedra, ao invés de conceder o nome de Ebenezer, ele coloca o nome, ao invés de conceder o nome de Ebenezer, ele poderia ter colocado o nome de pedra de Mispá, ou Mispa, que foi o lugar onde foi feita a última vitória. Mas ele coloca Ebenezer. Ebenezer era o lugar onde o povo de Israel estava quando foi derrotado lá em 1 Samuel 4. Foi o lugar da última grande derrota. E Samuel coloca o nome deste lugar e não o nome de Mispa. Por que Samuel fez isso? Samuel enxergou, meus irmãos, este nome, Ebenezer, que a mão de Deus não estava com o povo apenas no momento da vitória, mas também estava com o povo no momento da derrota. Deus está presente, não apenas no momento do consolo, mas também se encontra presente no momento da disciplina. Deus está presente no momento em que nos abraça, mas também está presente no momento em que nos corrige. Tamanha derrota acontecida no capítulo 4 de 1 Samuel leva o povo a se quebrantar e a tentar e a querer novamente voltar para os caminhos do Senhor de todo o coração. Uma verdadeira experiência de reavivamento acontecida aqui. Então, quando nós olhamos para isso, nós podemos olhar para o passado e ver que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres e nós podemos ficar alegres. Aqui todo mundo já sabe, né? Quando eu falo de alegria, não é apenas um sentimento de ficar dando risadas, né? Ou então de ficar dando sorrisos, não é isso. Mas a alegria ela advém da certeza, da convicção de que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira alegria. Então, por isso que nós podemos falar, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Isso já no passado, né? Grandes coisas fez o Senhor. Isso é um motivo de gratidão a Deus, de adoração a Deus, porque Ele fez. De semelhante modo, nós também somos levados a olharmos para o presente. E até uma expressão aqui de Ebenezer, até aqui, até agora, o Senhor tem nos ajudado. Quando a gente olha essa expressão, até aqui, já traz essa expressão de presente. Nesse exato momento em que eu respiro, isso é motivo de gratidão a Deus. Até aqui o Senhor tem possibilitado, tem me sustentado. O Senhor nos ajuda. Isso é motivo de gratidão, de contentamento. Contentamento é satisfação. É o que o salmista, lá no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada terei falta, nada me faltará. Por quê? Porque eu estou satisfeito plenamente no Senhor. Isso é contentamento. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que o Senhor é a sombra à nossa direita, que não cochila nem dorme, e nos carrega em seus braços onipotentes. E essa mesma expressão, até aqui, né? Até aqui no Senhor tem nos ajudado, nos desafia a olharmos com fé, a olharmos com perseverança para o futuro. Denota uma jornada que ainda não acabou. Deus caminha com o seu povo ontem, hoje e eternamente. E é nessa verdade o povo do Senhor pode descansar. O nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro estão nas mãos soberanas de um Deus de amor. E essa é a primeira lição que eu quero deixar. Geralmente quando a gente fala sobre esse texto, ele aborda muito isso. Ele aborda a bênção do Senhor para mim, a bênção do Senhor para a minha vida. Mas nós encontramos algumas lições aqui importantes além dessas. Além desse Deus que nos abençoa lá no passado, que nos abençoa nos dias de hoje, que continuará a nos abençoar para o futuro, nós também encontramos algumas lições aqui. E a segunda dessas lições é que Ebenezer também aponta para Jesus, a nossa pedra angular e a nossa pedra de ajuda para com Deus.
como eu falei no início, né, nós vamos correlacionar com alguns outros nomes aqui, com alguns outros objetos alusivos à palavra, que contém a palavra pedra. E agora nós vamos olhar, além dos efeitos do tempo, além dos efeitos do lugar, né, Ebenezer também aponta para o sacrifício de Jesus. Jesus aqui é mencionado por Pedro, que tem como significado do seu nome, pedra, né, como a pedra angular, mencionada lá pelo salmista em Salmo 118, lá em Atos 4. O salmista fala no Salmo 118 que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus é a nossa pedra angular. Pedro, lá em Atos capítulo 4, ele também fala isso. Após aquele milagre acontecido às portas da igreja, ele fala: Este Jesus é a pedra que vocês construtores, religiosos, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. O significado da pedra angular, para quem entende de construção, é aquela pedra que é aquele pedaço de pedra que fica no ângulo das construções e guiará o restante de toda a construção de um determinado edifício, de uma determinada casa, de uma determinada residência. Então, a partir de Jesus, a pedra angular, é construído um novo povo, é construída uma nova igreja. Essa igreja que vai seguindo e aprendendo os caminhos do Senhor e vai vivendo o reino de Deus. Então, este altar, erigido por Samuel, pôs fim a um longo período de guerras, perseguições, privações, as mais variadas adversidades aqui com o povo de Israel. Como a gente falou, né, a gente pode colocar como um encerramento do livro dos Juízes, tamanha importância deste evento de Ebenezer. Mas muito mais do que isso, Ebenezer também registra essa aproximação do povo de Israel para com Deus. Um arrependimento, confissão de pecados, uma volta aos caminhos do Senhor. E essa foi sim a verdadeira libertação desse povo. Esse povo que estava cativo foi novamente liberto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Ebenezer também se configura como um prenúncio dessa pedra angular, Jesus Cristo, que põe fim a uma herança pecaminosa, iniciada há muito mais anos do que 400 anos, que se iniciou lá com Adão e Eva, lá no Éden. Jesus então se apresenta como essa pedra que põe fim à opressão do pecado e do mal sobre a humanidade. Jesus, além de ser a nossa pedra angular, ela pode ser também essa pedra de ajuda. Como para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna, para a glória do nosso Senhor. E uma terceira lição, que eu também enxergo aqui para Ebenezer, é a igreja sendo pedra de ajuda para o mundo. Ebenezer também aponta para nós, meus queridos irmãos e irmãs, como povo de Deus, a também sermos pedra de ajuda para o mundo. Pegando carona aqui no texto de 1 Pedro, capítulo 2, os versos 4 e 5. O povo de Deus é chamado por Pedro de qual nome? Olha só, diz aqui, eu vou ler para vocês 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. À medida que se aproximaram dele, a pedra viva, a pedra angular, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Assim, Ebenezer também aponta para nós, não apenas como alvos da promessa de Deus, da libertação de Deus, mas também aponta para nós
para também sermos pedra de ajuda para os outros. Nós observamos aqui no capítulo 7 de 1 Samuel que o povo voltou a servir ao Senhor, voltou a congregar, voltou a jejuar, voltou a orar, voltou a servir a Deus, deixando claro que Ebenezer também significa serviço, também significa envio. Citando um trecho mais conhecido de Pedro, esse trecho é bem mais conhecido, 1 Pedro 2,9. O que Pedro fala nesse trecho de 1 Pedro 2,9? Vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Detalhe, para anunciar as virtudes, as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos nação santa, nós somos sacerdócio real, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, e a pedra Ebenezer mostra isso. Que o povo de Israel era um povo separado, era um povo querido, era um povo amado por Deus. E Deus iria, quantas vezes fosse necessário, libertar esse povo. Só que esse povo não podia ficar parado. A igreja não foi chamada apenas para se colocar como uma nação santa. Mas ela foi chamada, ela foi colocada nesse patamar para anunciar. Para também ser instrumento para a glória de Deus ao mundo. Esse verso de 2 Pedro, de 1 Pedro, é muito significativo em mostrar um dos paradoxos aqui do reino de Deus, que a gente sempre tem costumado falar. Eu prometo, eu vou trazer uma pregação um dia falando um pouco sobre os paradoxos do Senhor. Elas são situações muito contrárias entre si, ou muito peculiares que não se combinam entre si, mas de uma certa forma formam uma figura de linguagem muito interessante. E aqui está uma delas. Nós somos elevados a um padrão de sacerdócio real. Nós somos elevados a um padrão de pertencimento. Não apenas para ficarmos quietos. É um pertencimento para o anúncio. É um pertencimento para o envio. É um pertencimento para o serviço. Um sinal do pertencimento, um sinal dos filhos de Deus é o serviço. É a vida prática, é a vida de compartilhar, é a vida de estar junto, é a vida de compartilhar as verdades. Aqui não é só apenas falar, não é só apenas evangelizar. Pedro, quando fala nesse capítulo aqui, quando fala anunciar as virtudes, quando a gente anuncia as virtudes, a gente não apenas fala, as virtudes são percebidas através das nossas atitudes, através daquilo que nós fazemos também. Então, quando Samuel erige esse altar, chamado Ebenezer, ele coloca, olha, Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos guardado. Para que a gente prossiga nessa caminhada de glorificar o nome do Senhor. De apontar para Deus tudo que a gente faz. Isso é um senso de pertencimento, por isso é um paradoxo. Se eu sou filho, eu devo manifestar as características do meu pai. Quando a gente fala de família, né? É muito engraçado isso. Geralmente, os nossos filhos pegam algumas das nossas características, né? Minha filha mesmo pegou a miopia minha. Podia ter pego os olhos da esposa, que ela sempre fala, poxa, eu podia ter me dado os olhos verdes ao invés de ter me dado a miopia, né? São marcas, os filhos têm marcas dos pais. Características, atitudes, e às vezes
Falou, meu Deus, você está parecendo o seu pai falando, você está parecendo a sua mãe falando. É uma verdade. Quem é pai, quem é mãe aqui vai perceber muito isso. Você está parecendo seu pai, você está parecendo seu avô, você está parecendo sua avó. Ela é verdade. Características físicas. Por isso, a gente tem que ser parecido com o nosso pai. Quando as pessoas olharem para mim, para você, e falar, olha, olhando para você eu vejo que tem Deus, que existe Deus. Olhando para você eu posso compreender o sacrifício de Jesus. Olhando para você eu posso entender e compreender sobre a igreja. Por isso, quando a gente fala de Ebenezer, nós falamos desse efeito, de nós sermos libertos, de nós sermos livres, de nós sermos abençoados pelo Senhor, todas as esferas, no passado, no presente, no futuro, em todos os lugares. Nós somos chamados para sermos salvos, para sermos libertos, através de Cristo Jesus, a nossa pedra angular. E também somos chamados para sermos pedra de ajuda, pedras vivas, e assim ajudarmos na edificação da igreja do Senhor para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, concluindo essa meditação, há um outro tipo de pedra mencionada por Pedro na sua epístola. 1 Pedro 2,8 diz: pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Pedra de tropeço. De repente nós podemos nos encontrar nessa condição. Pedra de tropeço para nós mesmos, para com a obra de Deus, ou até mesmo para com o mundo. As pessoas olharem para nós e não olharem o nosso Pai. Nós não estarmos sendo pedra de ajuda, mas pedra de tropeço para o mundo também. Devemos ter cuidado com isso. Nós devemos ser Ebenezer, pedra de ajuda, pedras vivas. Para isso, a gente possa reconhecer que o Senhor é a nossa pedra de ajuda, no passado, no presente, para o futuro. E isso deve nos nortear, isso deve nortear as nossas vidas, as nossas atitudes, deve ser motivo de paz e alegria aos nossos corações. Que também possamos reconhecer que Jesus é a pedra de ajuda que nos traz paz com Deus. Em Jesus, além dessa gratidão, nós temos a esperança de vivermos para todo sempre na presença do Senhor, através da pedra angular, Jesus Cristo. Aqui então adiciona mais uma palavra, esperança. E que nós possamos também ser desafiadas a sermos pedra de ajuda para o mundo. Pedro chama a igreja aqui de pedras vivas. Que sejamos realmente instrumentos nas mãos do Senhor para abençoarmos outras pessoas, para sermos usados como motivo de bênção para outras pessoas. Olhando esse texto de 1 Samuel 7,12, a gente pode ler da seguinte forma: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor Jesus nos salvou. Ebenezer, até aqui temos ajudado o mundo. Que Deus assim nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos ter um tempo de oração e reflexão sobre o que nós acabamos de ouvir.